Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você já sabe, nós tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tão temida análise combinatória, mais precisamente sobre arranjo simples. E lembremos que eu já comentei sobre arranjo simples em uma aula desta mesma playlist, uma aula extremamente teórica e importante para que você possa acompanhar esta aula de hoje. Para você que não assistiu, está aparecendo o linkzinho desta aula aqui, onde eu faço uma distinção entre os agrupamentos, ou seja, quando é que você tem que usar o arranjo, quando é que você vai usar uma combinação ou quando é que você vai usar uma permutação. Então, se você não assistiu, depois reserva um tempinho para você estudar e faça aí, pessoal, uma maratona, né, nas playlists do nosso canal aqui, Vavá Matemática, tá bom? Olha só, presta atenção, porque nós vamos aplicar o tão temido arranjo simples da tua análise combinatória. Vamos nessa? Mas muito bem, pessoal, quando eu falo em arranjo simples, quando é que você vai arranjar os elementos? Não adianta você memorizar, decorar a formulazinha do arranjo. Arranjo de N elementos tomados agrupados P a P. Isso mesmo, faça a leitura matematicamente comigo aí de casa. Arranjo de N elementos tomados agrupados P a P, reunidos P a P. É dado por fatorial de N sobre o fatorial de N menos P. Nós já trabalhamos fatorial também em outra aula dentro dessa playlist, pessoal. Não esqueça de revisar depois. Agora, Vavá, o que é o teu N, o que é o teu P? Porque arranjar nós já vimos em aulas anteriores. Pessoal, o N é o número total de elementos que o problema te fornece, número total de elementos distintos, porque nós lembra, estamos trabalhando com arranjos simples. A palavra simples significa que todos os elementos que tu vais trabalhar são elementos diferentes. Agora, P significa o número de elementos em cada agrupamento. Traduzindo, vamos supor que você tenha 10 pessoas, obviamente todas distintas, e você quer formar grupos com 4 dessas pessoas. O teu N vale 10, o teu P vale 4. Vamos supor que você tenha 6 elementos e você quer escolher 3 destes 6 elementos. O meu N vale 6, o meu P vale 3. Vamos supor que você tem 50 pessoas e você quer escolher uma dupla com líder e vice-líder. Opa, o meu N vale 50, que é o total de elementos, no caso, pessoas que eu tenho, e o meu P vale 2, porque eu quero agrupá-las de 2 em 2. Eu quero escolher apenas 2. Então, de novo comigo, o N é o número total de elementos disponíveis que o problema vai fornecer, elementos distintos, e o P é o número total desses elementos que tu queres em cada agrupamento. Agora, quando é que tu vai usar a forma do arranjo simples? Essa que o pessoal decora e depois não sabe quando aplicar. Coloca aí, pessoal, escreva por gentileza. Você vai utilizar a formulazinha do arranjo simples quando a ordem dos elementos influenciar no teu agrupamento. Isso é o que nós vimos na aula dessa playlist lá de teoria sobre agrupamentos. Então vem cá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha à disposição, vamos colocar aqui assim, 5 pessoas. A, B, C, D, E. Você tem 5 pessoas. Agora, dessas 5 pessoas, eu quero escolher um líder e um vice-líder, ou seja, uma dupla composta, constituída de um líder e vice-líder, para representar essa turma. Aí vai a pergunta para vocês. Com 5 pessoas, quantas duplas distintas com líder e vice-líder nós poderemos formar? Essa é a pergunta para você. Primeiro passo, qual é o total de elementos que eu tenho? 5 pessoas. Se eu tenho 5 pessoas, o N, que é o número total de elementos, coloca lá. Vamos colocar 5. Agora, eu quero escolher apenas 2 dentre essas 5 pessoas. Então, eu quero escolher um líder e um vice-líder. Vamos colocar aqui assim, ó, líder LI, líder, e vamos colocar vice-líder VI. Agora, o número total de elementos que eu quero, é o teu P. Então, no caso, o teu P vale 2. Então, o meu N vale 5 e o meu P vale 2. Tranquilo até aí? Belezinha? Agora, identificado o teu N, identificado o teu P, porque o que me leva a aplicar a formulazinha do arranjo que nós já vimos em aulas anteriores? Porque a ordem dos elementos influencia no teu agrupamento. Como assim, professor? Vamos supor que você tenha escolhido para líder a pessoa A e para vice-líder a pessoa B. Não. Vamos supor que para líder você escolheu a pessoa B e para vice-líder você escolheu a pessoa A. Você percebeu, pessoal, que embora você escolhendo as mesmas pessoas, ou seja, as pessoas A e B, quando você alterou a posição entre elas, a ordem influenciou?
Quem era líder passou a ser vice e quem era vice passou a ser líder. Quando você troca as posições de dois elementos quaisquer lá dentro do teu agrupamento e a ordem influenciou de uma certa maneira, alterou o meu agrupamento, você está simplesmente arranjando-os. Então, para calcular o número total de duplas constituídas de líder e vice-líder, você vai usar a fórmula do arranjo. Vamos lá? Lembremos que o N é o total de elementos que vale 5 e o P é o número de elementos que queremos que vale 2. Então, você vai arranjar os 5 elementos agrupados tomados 2 a 2. Vamos aplicar a formulazinha. Onde tem o teu N, tu vais colocar o 5. Onde tens o teu P, tu vais colocar o 2. Aqui você vai ter fatorial do N é fatorial do 5. Fatorial do N menos P, isso você vai colocar fatorial do 5 menos o teu 2, fazendo passo a passo para ti. Aqui você vai ter fatorial do 5, fatorial do 5, e 5 menos 2 vai dar um total de 3 fatorial. E como nós já vimos em aulas anteriores, quando você tem divisão envolvendo o fatorial, desenvolvemos o maior até chegarmos no menor para efeitos de simplificação. Tá bom lá comigo? Como é que eu resolvo fatorial de 5 sobre o fatorial de 3? Fatorial do 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3. E eu poderia dar sequência até 1. Mas eu vou parar no 3 colocando o símbolozinho de fatorial, pois eu tenho fatorial de 3 no meu denominador. Então eu vou simplificar o fatorial de 3 em cima com o fatorial de 3 embaixo. E agora quanto é que vai dar minha resposta ali? Você vai ter aqui 5 vezes 4 e 5 vezes 4 vai dar um total de quanto? 5 vezes 4 vai dar um total de 20. Então, quantas duplas constituídas de líder e vice-líder nós poderemos formar com 5 pessoas? 20 duplas. Mas, professor, será que não tem uma outra maneira mais prática, ao invés de decorar esta fórmula? Claro que tem. Fique ligado, me acompanhe até o final deste vídeo. Vamos nessa. Mas, professor, vem cá. Eu já vi por aí maneiras mais práticas de resolver essa questão. É claro que tem. Tem o famoso princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, princípio, olha o nome, fundamental da contagem. Como é que funciona esse tal princípio fundamental da contagem? Primeiro você vai identificar o evento, ou seja, o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Compor uma dupla com líder e vice-líder escolhida de um total de 5 pessoas. Isso é o que tu tens que fazer. Agora você vai pegar o teu evento, que é a escolha de um líder e vice-líder, e vai fazer o seguinte: vamos separar esse evento em 2 etapas. Por que 2 etapas? 2 casinhas. Isso, você tem que escolher um líder e você tem que escolher um vice-líder. Primeiro você escolhe o líder, depois você escolhe o vice. Claro que poderia escolher o vice depois o líder, ou o líder depois o vice, tanto faz. Vem cá, agora você vai separar o meu evento, que é constituir uma dupla com líder e vice-líder em 2 etapas. A primeira etapa é a escolha do líder. A segunda é a escolha do vice. Você vai calcular o número de possibilidades existentes que tu tens para preencher cada uma dessas etapas, preencher cada uma dessas casinhas. E basta multiplicar essas possibilidades pelo princípio fundamental da contagem. Tu queres dizer? Você tem 5 pessoas, todas distintas, obviamente, e eu quero escolher um líder. Quantas possibilidades tu tens para a escolha do líder? Tu pode colocar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a D, a E. Você tem 5 possibilidades para a escolha do líder. Vamos supor que você tenha escolhido aqui a pessoa A. Beleza. Agora, supondo que as pessoas não possam ocupar os mesmos cargos. Não posso mais escolher a pessoa A. Quantas possibilidades sobraram para escolher a pessoa que vai representar o vice-líder? O B, o C, o D, 4 possibilidades. Aí pode ser qualquer uma. O B, o C, o D. Opa! O que você faz mesmo com o número de possibilidades? Multipliquemos. Você vai ter 5 vezes 4, e 5 vezes 4 vai dar um total de 20, e 20 obrigatoriamente é a resposta que você havia encontrado. Ou seja, dá para você aplicar sempre o princípio fundamental da contagem nas questõezinhas de arranjo simples. Tranquilo? Mas nós vamos fazer outros exemplos, alternando entre a fórmula do arranjo para você memorizar, porque existem questõezinhas dos teus vestibulares, na tua provinha do Enem, que a fórmula do arranjo está inserida nas alternativas. Por isso, não podemos escapar da fórmula tão facilmente assim, ok? Me acompanhem e vamos nessa. Muito bem, mas vem cá, olha para mim, vem cá. Vamos supor que eu forneça para vocês os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, um total de 9 algarismos. E se eu perguntasse para você, com esses 9 algarismos à disposição,
Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Perceba, pessoal, que para você formar um número natural de 3 algarismos distintos, eu não posso repetir aqui, eu não posso ter o número 113, repetir o 1 2 vezes. Não posso ter o número, 662. Não dá para repetir. Então, os algarismos devem ser distintos. A partir do momento que todos os elementos dentro do agrupamento devem ser distintos, eu posso usar o arranjo simples. Eu posso fazer a aplicação dessa formulazinha. Agora, como é que eu sei que é arranjo mesmo, professor? Eu sempre gosto de dar uma pincelada. Na hora da prova, o cara fica na dúvida, será que é a fórmula do arranjo? Será que é a fórmula da combinação? Que nós vamos ver numa próxima aula. Professor, coloca lá os algarismos. O 1, coloca lá, por exemplo, o 4, coloca lá o 6. Formando o número 146. Agora, se tu trocares as posições de 2 algarismos quaisquer, por exemplo, vamos colocar aqui assim o 4, aqui o 1, manteve o 6. Eu trocando a posição do 1 com o 4, você concorda comigo aí de casa? Que alterou o meu número, alterou o meu grupo. Era 146, passamos para o número 416. Como a ordem dos elementos influencia, a troca da posição de 2 elementos altera o teu conjunto, você está arranjando-os. E aí, professor, eu posso aplicar a formulazinha do arranjo. Nós temos um total de quantos elementos? Nós temos um total de 9 algarismos. Então, obrigatoriamente, o meu N corresponde a 9. Agora, nós queremos escolher quantos algarismos dentre estes 9 que estão à disposição. 3. Então, automaticamente, o meu P vale 3. Como a ordem influencia, aplicando a formulazinha do arranjo. Arranjo de 9 elementos agrupados, tomados 3 a 3. Aplicando a formulazinha, onde tens o N, tu vais colocar o 9. Onde tens o teu P, tu vais colocar o 3. Então, 9 menos 3. Vamos lá, pessoal, você vai ter fatorial de 9, deixa assim. E 9 menos 3 dá um total de 6. Dividido por 6 fatorial, mais uma vez, eu reforço a aulinha desta playlist aqui, de fatorial, que eu te ensinei a lidar com essa situação. Desenvolvemos o maior, só que não vamos desenvolver até chegarmos no número 1. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, até 1. Não, para no 6. Coloca o símbolozinho de fatorial, o símbolozinho de pause. Por que você parou no 6? Porque nós temos fatorial de 6 no meu denominador. Você vai fazer uma das coisas que você mais gosta na matemática. Que não gosta? Gosta assim, cortar. Olha lá, você vai cortar, simplifiquemos. Então você vai ter, na verdade, grava bem para essa multiplicação. 9 vezes 8 vezes 7. Quanto é que dá 9 vezes 8 vezes 7? Aqui você vai ter, faz devagar, 9 vezes 8 vai dar um total de 72. Vamos colocar devagarinho aqui. 9 vezes 8, 72. Aqui. Vezes ainda o teu 7. Agora, 72 vezes 7, quanto é que dá isso? 2 vezes 7 vai dar 14. Vai, 1, 7 vezes 7 dá 49. Com 1 dá um total de 50. Então, poderemos formar 504 números naturais, todos de 3 algarismos distintos. Tranquilinho até aí? Belezinha? Professor, eu vou esquecer. Eu tenho quase certeza, professor, que eu vou esquecer dessa formulazinha lá na hora da prova. Não tem problema? Não tem problema. O meu evento é fazer o quê? O meu evento é alternativa A, pular num pé só. Alternativa B, pular de bungee jump. Alternativa C, formar números naturais de 3 algarismos distintos. Alternativa C, não é isso? A alternativa C, então o meu evento é formar números naturais de 3 algarismos distintos. Nós temos que escolher um algarismo para as dezenas, um algarismo para as centenas, dezenas e unidades. Opa! Trabalhemos com o número de possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho, na verdade, para escolher um número para preencher a casa das centenas? Eu posso pegar qualquer um daqueles 9 algarismos, então vou ter um total de 9 possibilidades. Escolhi, sei lá, o algarismo 1, não vou usar mais um, porque eu quero números naturais formados por 3 algarismos distintos. Então, supondo que 1 você vai ter que usar, vamos supor que seja 1. Então, você elimina 1. Sobraram quantas possibilidades para preenchermos a segunda casa? 8 possibilidades. Escolhi o 5. Agora, sobraram quantas possibilidades para escolhermos a última casa? 7. E o que eu faço mesmo com o número de possibilidades pelo princípio multiplicativo? Multipliquemos. E 9 vezes 8 vezes 7, eu falei para você prestar atenção, 9 vezes 8 vezes 7 vai dar um total de quanto? 504 números naturais de 3 algarismos todos distintos. Tranquilinho, beleza? Então, mais uma vez, mostrando para vocês que eu posso aplicar o tal de princípio fundamental da contagem, identifico o evento, separo o evento em etapas, calculo o número de possibilidades de preencher cada etapa, cada casinha, e multiplica essas possibilidades e depois é só correr para o abraço, porque você acabou de tornar a matemática melzinho na chupeta.
Ok, pessoal? Tranquilaço? Se você me acompanhou até aqui, já vai deixando aquele joinha especial para nós, já vai ativando o sininho, ativando as notificações, para receber, na verdade, as notificações desta e das demais aulas que ainda estão por vir. E se você curtiu, pessoal, convida os teus amigos, coloca nos comentários quais assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui para ajudar você, para que juntos possamos tornar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.